Fala, meus amados! Caiu a live, mas estamos de novo aqui para mais ensino, mais conhecimento. Ó, crescendo na fé, na unção e na sabedoria divina de Deus. Fechou? Assim recebemos as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Você sabia que você pode viver 60 anos, 80, 90 e talvez não receber muitas bênçãos que poderia ter recebido por não ter conhecido? Ó, a verdade. E assim não estar liberto. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre a verdade. No Salmos diz: a tua lei é a verdade, tua palavra é a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Então Jesus vem cumprir a lei, Jesus desceu como verbo vivo, palavra, lei, né? Vamos conjecturar assim. Eu sei que há muitos contra e poucos a favor, e é sempre assim, né? Deus levantava um profeta para profetizar contra uma geração. Então a minoria, olhando para a palavra, é a maioria, nesse entendimento que eu estou passando. Recapitulando, Daniel, nós estudamos lá e vimos que haveria 4 governos que tentariam tirar os poderes, né, o reino, né, e também levariam o povo de Israel cativo por juízo. E o último governo, né, que era o governo romano, tentaria tirar de Deus, né, tentaria tirar da terra, tentaria tirar, vamos dizer assim, as leis e os tempos. Os tempos ali fala dos tempos determinados de Deus, que nós temos 7 festas, né, que devem ser cumpridas, e hoje se diz que não, então fica por cada um. E essas festas têm os tempos determinados para serem cumpridas, né? Tem a festa de ah, tique nervoso, quem tem Tourette é isso. Estou tentando dar meu melhor. É difícil, irmãos, como é difícil ser pregador com Tourette. Mas vamos lá. Então, tentariam tirar, mas viria um governo que se estabeleceria, né? O governo de Yeshua, e não deixaria que fossem roubados. Hoje nós seguimos um calendário que não é o calendário judaico. Então, por isso, às vezes, ó, por não saber o calendário judaico, nós estamos, às vezes, desatualizados dos acontecimentos e das leis, das festas, de como deveríamos cumprir. O sábado mesmo, se você quiser cumprir, ele começa na sexta, ao pôr do sol, e termina no sábado, ao pôr do sol. E você pode guardar o sábado se quiser. Se não quiser, não guarda. Bem simples. Então Daniel falava disso. Daniel falava que viria um império, né? Um governo celestial aí, espiritual, e ele tentaria tirar. Só que agora nós estamos vivendo numa época que tem que cumprir ou não tem que cumprir as leis de Deus, os mandamentos de Deus? Será que nós não estamos debaixo desse governo aí? Esse império que tem tentado tirar as leis de Deus? Vamos descobrir, vamos na Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos ver o que diz na Bíblia. Você pode acompanhar os meus ensinos se quiser. Se não quiser, não precisa. Você tem o direito de escolha, né? Graças a Deus. Você não precisa concordar. Mas Deus me deu essa visão, tem abrido os meus olhos. Né? E eu tenho visto o reino com outra amplitude. Por que isso aconteceu? Porque eu comecei a perceber que o resultado do que eu estava vivendo e de algumas pessoas que também, né, eu estava observando, grande maioria, não estava sendo eficaz. As promessas não se cumpriam. Eu via que muitas coisas que estavam na Bíblia, não, a maioria, quase todas, não eram praticadas. E eu comecei a ter uma consciência modificada através disso. E eu percebi que alguma coisa estava errada. Então eu consegui desenvolver esses estudos, não só eu sozinho, claro, e comecei a perceber que tem algo mais profundo, né? Então foi isso. Tá? Falamos de Daniel aqui, sobre esses impérios, e o último império de Roma que tentaria tirar as leis e as festas, né? Se você olhar os outros vídeos, você vai ver como que foi dito, né? Eles foram manipulando e introduzindo seus costumes, e assim foram tentando modificar o cristianismo. Então, também nós vemos e falamos sobre o Pentecoste, né, que é o início da igreja primitiva,
E se você não sabe ali, Pentecostes significa 50, que é 50, né? E também significa, é referente às festas da primícia, Shavuot, se eu não estou enganado, Shavuot. Mas é a festa das primícias. Então, as 7 semanas. Aquele povo que estava ali em Atos dos Apóstolos, eles estavam fazendo o quê? Cumprindo a lei. É simples, muito simples de entender. Então Jesus já tinha morrido. Eu falei que não tinha o templo sem querer lá, mas tinha o templo sim. Mas vamos para o que interessa. Eles estavam cumprindo a lei. Tá, mas Jesus não tinha ido para o céu? Sim. Então não tinha mais que cumprir a lei, mas eles estavam cumprindo. Eles estavam cumprindo a lei no dia certo, no tempo certo, de acordo com o que a lei pedia. Ponto. Então essa é a primeira coisa que você precisa prestar atenção. Ali não é somente o derramar do Espírito. O Pentecostes é o cumprimento da festa das primícias, os primeiros frutos. E olha que interessante, nesse dia do Pentecostes, o que acontece? Acontece o derramar do Espírito. Ó, tá? Que está ligado ao profeta Joel do Antigo Testamento, que diz naqueles dias, tá? Não está naqueles dias, mas diz, e virão dias em que derramarei do meu Espírito. Tá? Eu vou abrir aqui para nós ler corretamente, não errar. Então, em Pentecostes, nós temos o derramar do Espírito em pessoas que estavam obedecendo os mandamentos e as leis. Que está ligado lá em Êxodo. Pegou? Era uma lei, era um mandamento. A festa das primícias, tá? Eu não sei direito em hebraico qual é o nome. Mas tá tranquilo, isso aí não tem problema agora. Então era isso. Mas olha que interessante. No 50º dia, porque Pentecostes significa 50º. Lá em Êxodo, se eu não estou enganado, Levíticos, Deuteronômio, você vai ver isso. O povo sai do Egito. E adivinha quando que é entregue a lei? 50º dia. Que ligação importante, né? Que coisa, como Deus é sistemático ou não. Olha que ligação. Então quer dizer que no dia que eles estavam cumprindo a lei, no dia que eles estavam cumprindo corretamente as primícias, nesse dia, no 50º, Deus repete o que acontece lá em Êxodo. Porque ele derramou do Espírito. Tá, e como que ele repete? Se lá em Êxodo ele entregou a Torá. Porque o derramar do Espírito, ó, o derramar do Espírito, ali em Pentecostes, é a repetição do 50º dia lá em Êxodo. A entrega da Torá. Como assim? Não entendi. Profeta Joel está falando que naquele dia derramaria do meu Espírito. Ótimo, era a promessa de profeta Joel. Só que o derramar do Espírito vem com a nova aliança. Esse derramar do Espírito é o símbolo da nova aliança também. E aí nós vamos ver em Jeremias para começar a falar desse assunto de Pentecostes, que talvez você nunca escutou na sua igreja, se você não congrega, ou se você congrega. Então eu quero que você entenda hoje essa pregação, que eu estou tentando ser bem didático e falar bem devagar para a gente aprender mesmo hoje. Olha o que nós temos em Jeremias. Você vai comparar com Pentecostes. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Olha, esta é a aliança. Depois daqueles dias, de novo a palavra dias, diz o Senhor, porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração, e serei seu Deus, e serão meu povo. Pegou? Então, esta é a aliança que farei. A nova aliança no Novo Testamento é essa daqui. Ah, nós fizemos parte da nova aliança. Quando você disser isso,
Quando alguém te falar, eu sou da nova aliança, aqui está a nova aliança, sendo profetizada em Jeremias. Pegou? Agora nós vamos para Ezequiel, para melhorar a ampliação do texto. Então aspergerei água pura sobre vós. Pega essa da água aqui que vocês vão entender mais para frente. Em Pedro diz que nós somos purificados pela lavagem da água, que é a palavra. Pedro está citando Ezequiel. Ele está coligado o Novo Testamento com o Antigo. Eles não iam falar de uma água sem ter um entendimento. Como que um apóstolo, alguém santo de verdade, vai falar algo que não está ligado à palavra? A Bíblia diz que quando nós formos falar, que devemos falar segundo os oráculos de Deus, que é a palavra. Então Pedro sabia disso. E como os homens de Deus eram muito santos mesmo, eles não poderiam quebrar isso. Era um dever falar segundo os oráculos de Deus. Vamos lá, Ezequiel. Então aspergerei a água pura sobre vós e ficareis purificados. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas, de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, porque eles tinham um coração de pedra. E porei um espírito novo dentro de vós, e tirarei o vosso coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis os meus mandamentos, e os praticareis. Aqui é uma profecia de Ezequiel, apontando para o Pentecoste, apontando a nova aliança, apontando o Novo Testamento. E o que me mostra aqui, algo que eu até prestei atenção agora, é que Deus sempre falou no Antigo Testamento, circuncidai o prepúcio do coração. Então a nova aliança, o derramado Espírito, tá? É a circuncisão do coração. Antigamente a circuncisão era feita no prepúcio, no órgão genital masculino. Agora, na nova aliança, a circuncisão é feita no coração, que é onde nós recebemos o Espírito, esse Espírito, que é o Espírito da promessa, é o selo, a garantia da salvação. Então, olha que importante a gente saber se nós temos esse Espírito, porque ele tem que estar em acordo com o que está profetizado aqui, com a nova aliança. Então, para mim saber se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que estar dentro da nova aliança. Essa é a função do Espírito. Então, eu me preocupo, porque nós podemos ter uma visitação do Espírito, uma intervenção, podemos ter uma experiência, mas ser cheios, ter esse Espírito em nós, vai requerer que nós sejamos obedientes. É óbvio que não vamos ser em tudo, mas nós vamos crescendo, ok? Só para você não ficar com medo de alguma coisa, não se preocupe. Então é isso. Estou explicando demais, mas eu quero que você entenda. Então vamos lá, Jeremias, confirmação. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração e serei Deus e eles serão meu povo. Ezequiel, também porei meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos. Aumentou. Obedecereis os meus mandamentos e praticareis. Então, leis, estatutos e mandamentos. A festa era um estatuto. Tá? Agora vamos para Isaías 9. Confirmação mais forte ainda. Preste atenção. Porque um menino nasceu, um filho nos foi concedido. Isaías está apontando Cristo. Nascimento lá. O governo está sobre seus ombros. Qual é a série que a gente vem pregando aqui? Governo e Espírito. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Princípio da Paz. Agora pega. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. A paz é sobre o seu reino, não é a terra. Para estabelecer, agora vem mais uma dica para você entender. Para estabelecê-lo, vamos lá. E o trono sobre Davi, tá? A paz sem fim sobre o seu trono de Davi e sobre o seu reino. Ó, então vamos lá. O seu domínio aumentará, haverá paz sem fim sobre o seu trono de Davi e sobre o seu reino, tá? Para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e injustiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que é o zelo? O cuidado de Deus fará isso. Então, a nova aliança, fala Graciano, para quem não sabe,
é as leis, os mandamentos, os estatutos de Deus no nosso coração, pelo Espírito derramado. Isso é a nova aliança. Então nós não temos que cumprir mais? Tem. Esse é o sinal do Espírito. Essa circuncisão. Então, se nós não obedecemos, não temos isso, provavelmente nós estamos adquirindo. Agora, se você acha que não, aí que fica bem ruim, porque aí não é a nova aliança. Pegou? Fala, profeta. Ah, tu é demais, cara. Tu é uma bênção na minha vida. Estou ensinando aqui sobre nova aliança, governo de Deus. Eu acho que é bem importante pegar. Esse é o 7º vídeo. Então vamos lá. Preste atenção nisso, que isso aqui é importante você saber. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo, firmá-lo em justiça, em retidão e justiça, desde agora para sempre. O que é retidão? Lembra que eu ensinei na outra vez? Retidão, qualidade do caráter pelo qual a pessoa age de acordo com o que pela lei de Deus é considerado certo, justo e próprio. E também retidão significa integridade. O que é íntegro? Que não se corrompe. Então, como que Isaías vai profetizar sobre um Jesus que virá com retidão, que é as leis, que é os mandamentos? E nós vamos dizer que não tem que seguir. Então, nós podemos estar fora da aliança, fora do Espírito, fora da circuncisão e fora da promessa. Aonde você vai aprender isso? Que igreja tem ensinado? Não estou criticando. Então, às vezes, a gente passa um tempão congregando e não aprende as coisas certas. E por isso acabamos falhando. Só que não tem problema, porque em Romanos, não é que não tenha problema, em Romanos diz que às vezes pela consciência boa, nós cumprimos a lei sem saber. E aí isso agrada a Deus. Mas às vezes, sem saber, nós pecamos. Então era bom que você soubesse. Vamos continuar esse estudo. Olha que interessante. Novo Testamento agora. Hebreus vai ensinar um pouco mais. Preste atenção nisso. Hebreus 8:7 diz assim: pois, se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Pegou? Agora eu vou começar a apertar um pouco. Porque ele diz, repreendendo-os, tá? Porque ele diz, repreendendo-os, 2 pontos. Dias virão, diz o Senhor. Ó, de novo dias virão, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança. Eu não atentei para eles, diz o Senhor. Preste atenção, esta é a aliança que farei com a casa de Israel. O próprio Deus aqui está falando. Eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus. Aqui já está pronto, na tradução A21. Esta é. Ok? Esta é. É confirmação. Esta é a aliança que farei. Não tem outra. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis na sua mente e escreverei no seu coração. E eu lhe serei Deus e eles serão meu povo. Tá, Gerson, mas essa aliança é com a casa de Israel. Ok? E com os gentios qual é? Não tem nenhuma aliança. Então, se você não sabe, nós como gentios, pela promessa de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e pelo sacrifício de Jesus, recebemos o direito de entrar na nova aliança. Ei, pegou? É isso que eu quero que vocês saibam. Nós temos o direito agora a entrar nessa nova aliança. Então a nova aliança dá direito ao povo gentílico entrar e fazer parte. Então quando nós fizemos parte da nova aliança, é dessa nova aliança. Pegou? Para que o governo de Deus esteja em nós. O que é o governo de Deus? Eu já falei. Leis, mandamentos, estatutos, preceitos, ordenanças. No nosso coração. Circuncidado pelo Espírito que está em nós. Então é duvidoso às vezes a gente pensar que tem um Espírito. Nós temos mais visitação do que ter o Espírito. Pegou essa?
Não sei se eu estou amedrontando vocês, tomara que não. Vamos lá. Pega essa daqui. Pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então fica de boa se você não consegue cumprir tudo. Você está sendo santificado. Mas aqui está falando que aperfeiçoou, tá bom? E o Espírito Santo também nos dará testemunho a esse respeito, porque depois de ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração e as escrevereis na sua mente. Pegou? Acrescentando, e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas maldades. Ok, fechou. Muito bom. Agora, olha que interessante. Vamos continuar mais um pouquinho. No Hebreus 10, 22, olha o que diz e eu vou fazer uma coligação para você aprender. Aproximamo-nos com um coração sincero. O que é um coração sincero? Cheio do Espírito, cheio das leis, cheio dos mandamentos, um coração obediente. E olha o que ele fala. Aproximamo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado de uma má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Eu vou repetir para você entender dentro do contexto, tá? Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, o que é o lugar santíssimo? Onde só o sumo sacerdote entrava. Era um lugar de habitação. Era um lugar onde o sacerdote entrava para oferecer sacrifício para todo o povo. Era o terceiro nível espiritual mais alto que existe. Tinha o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Entendeu? Lá no templo, quando Moisés fez e construiu para o Senhor. Então não era todos que podiam entrar no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. Agora, na nova aliança, todos nós temos direito a esse lugar santíssimo, que é um nível espiritual, é um lugar onde nós temos que estar santificados para estar. É um lugar da presença máxima de Deus. Escuta, é um lugar onde você entra e onde você sai com revelações. Onde você entra e você sai com dons. Onde você entra e sai com cura, transformação, milagres. Você sai com revelações. Você sai com propósito. Entende isso? Às vezes nós estamos buscando e não conseguimos alcançar. Nós pedimos resposta, Deus não dá porque nós não entramos no Santo dos Santos. E como se entra? Coração purificado de uma má consciência. Como é que é isso? Lei no coração e lei na mente. Mandamentos. Estava escrito, eu li, você pode repetir o texto para olhar. Porque só a palavra é a que nos purifica. Acabou. Lavagem pela palavra que é a água. Então ele fala, vamos lá. Portanto, irmãos, tendo coragem de chegar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado de uma má consciência, tendo o corpo lavado com água limpa. Pegou essa? Então, existe um nível espiritual que nós devemos alcançar, aonde nós vamos precisar ter um coração purificado de uma má consciência. Como que se purifica o coração? Tendo uma consciência boa. Qual é a consciência que eu devo ter? O reino, a palavra, os mandamentos e as leis, essa nova aliança em mim. Pegou? Agora, olha que interessante. Vamos pegar esse trocadilho aqui para você aprender. Hebreus 9, 3 e 4, tá? Vamos lá. Olha o que diz. Preste atenção. Mas, atrás do segundo véu, estava a tenda que se chamava Lugar Santíssimo, o que eu falei. E olha o que ele diz. Que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro. Nela estavam um vaso, o ouro aqui fala de santidade, tá? Nela estavam um vaso de ouro com maná e a vara de Arão que tinha brotado. E olha agora, e as tábuas da aliança. Aonde estavam? No lugar santíssimo, aonde só o sumo sacerdote entrava. E o que ele fala aqui em Hebreus 10, 22?
Aproximamo-nos com o coração sincero, com a plena certeza de fé, com o coração purificado de uma má consciência, tendo o corpo lavado com água limpa. Aproximamos da onde? Desse lugar santíssimo. O que tinha nesse lugar? As tábuas da lei. E Deus está falando, com o coração sincero, nós nos aproximamos dele, com a Torá, obedecendo os mandamentos e as leis de Deus. Que interessante isso, né? Que legal. Agora, olha que interessante como nós temos bastante coligação aqui. Vamos lá. Coração puro, consciência e água. Hebreus 10, 22, vamos lá. Aproximamos com o coração sincero ou coração puro. Tá? E aqui fala, coração purificado de uma má consciência, tendo o corpo lavado com água limpa. Aonde que a gente vê isso? Pega essa. Olha onde a gente vê. Em Ezequiel, então aspergerei água pura sobre vós, e ficareis purificados. E vos purificarei de todas as vossas impurezas, e de todos os vossos ídolos. O escritor de Hebreus estava falando isso, também com referência a Ezequiel. Que interessante, né? Gente, esses estudos aqui, vocês não vão encontrar em qualquer lugar. Eu não estou me gabando, eu não estou sendo soberbo, eu só quero avivar vocês. Porque isso é muito importante saber. Agora, mais do que isso, eu quero que você veja mais algumas coisas importantes, tá? Hebreus 8, 7, 8, 9 e 10. Vamos voltar aqui para você pegar esses estudos. Hebreus 8, ó. Pois, se aquela primeira aliança não tivesse defeito, nunca teria buscado lugar para uma segunda. Por isso ele diz, repreendendo-os dias virão, diz o Senhor, em que eu estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois não permaneceram naquela minha aliança e não atentaram para eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Presta atenção. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis na sua mente e escreverei em seu coração, e eu lhes serei Deus e eles me serão povo. Tá? Vamos lá, repetindo. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e escreverei em seu coração. Aonde está isso? De novo, referindo-se a Ezequiel 36. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andareis em meus estatutos e obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Antes diz, também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós e tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Visse? Agora olha o que diz em Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. E serei seu Deus, eles serão meu povo. Aonde que está isso, então? Hebreus 7. Me perdi. Hebreus 8. Referindo-se a Hebreus 8, olha. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente, escreverei no seu coração, e lhes serei Deus, serão meu povo. Está repetindo Jeremias, está repetindo Ezequiel. E está determinando o que é a nova aliança. Pegaram todo o estudo. Então Daniel profetizou contra um reino que não deixaria com que isso acontecesse. Mas Isaías profetizou que viria Jesus com retidão e justiça. Retidão é os mandamentos. E esse governo se firmaria e se estabeleceria. Só que não é em todos.
Então, o governo de Deus está referindo-se à nova aliança, ao Espírito Santo em nós nos capacitando para ser parte da nova aliança através da circuncisão do coração em obediência às leis e aos mandamentos, para que chegamos a um nível espiritual supremo aonde Deus pode nos conceder todas as coisas, milagres, prodígios, maravilhas, bênçãos, cura, libertação, transformação e tudo mais. Resumir para vocês. Uau, uau, uau. E Pedro fala isso, que nós temos um coração purificado pela lavagem da água que é a palavra. Que palavra? Torá. Outra coisa que eu quero que você entenda é que o Novo Testamento, todo eles são, entre aspas, tá? Abre aspas. São cartas às igrejas. A igreja começa ali em Atos. E eu já expliquei. Atos dos Apóstolos, 2 ali, é o Pentecostes, que significa quinquagésimo, número 50, referente a Êxodo, que no quinquagésimo foi dada a Torá. E a Torá é a lei, o mandamento, agora no nosso coração. Então, Pentecostes representa Êxodo, Torá sendo derramada no nosso coração, o derramar do Espírito. Porei meu Espírito em vós e porei minhas leis em vós. E ali no Pentecostes começa isso. Gente, que baita estudo. Muito top mesmo. Agora, vamos encerrar aqui para que você pega essa revelação muito top aqui. E eu quero te mostrar um segredinho. Meu Jesus, eu não tô com meu celular. Então, tá difícil. Pega essa aqui. Pega essa que vocês vão se apaixonar, tá? Tem uma palavra boa aqui que eu quero encerrar. Para você que gosta de aprender. Pois a palavra de Deus é vivificada. Rapidinho. Aqui, Hebreus 4:12. Vamos lá, gente. Vamos para a palavra. Pega essa aqui. Quero fazer uma palavra persuasiva aqui com vocês. Pode ser uma heresia, tá? Até bom, daqui a pouco vão dizer que eu não estou errado. Hebreus 4:12. Vamos lá. Preste atenção nisso. Por que muitas vezes nós achamos que estamos servindo a Deus e as coisas não mudam? Por que a gente recebe promessas e às vezes parece que as promessas não são de Deus? Tem umas que não são mesmo, né? Por que às vezes a gente tem uma promessa, tem um propósito e não consegue alcançar? Por que a gente está no Evangelho e não consegue mudar a nossa vida? Por que pessoas, como eu disse, nada contra, tá? Nada contra. As pessoas casam, acabam se separando, outras acabam se desviando, passam por essa tristeza que ninguém gostaria de passar. Por que muitas pessoas abrem, fecham igrejas? Existem vários motivos, tá? Mas a maioria dos motivos é porque não obedeceram do jeito certo, ou foram ensinadas erradas, ou foram ensinadas certas e não quiseram obedecer. Vários motivos. Mas através do meu ensino você pode identificar algumas coisas. Olha o que acontece. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos lá. A palavra de Deus é viva? É. E deixa eu te falar uma coisa então. Ela tem vida. A palavra de Deus tem vida. Então não importa a situação que você está. Não importa o que você está passando. Se a palavra de Deus estiver em você, ela vai trazer a vida de Deus para você. E a vida de Deus é essa. Os mandamentos, as leis, os estatutos, a obediência ao reino. E também a provisão, seja de cura, de libertação, de finanças, vai trazer. Só que dependendo do nível de obediência que nós estamos, nós vamos receber. Então, se a palavra de Deus é viva, ela tem vida, não está morta, então acontecem as coisas. Só que ela é eficaz. E aí é que eu te pergunto. Tem sido eficaz na sua conversão? Você tem conseguido obedecer? Porque se não está sendo vivo nem eficaz. Não, mas eu consigo, se eu não consigo tudo. Então tá bom. Em parte você vai receber. Agora, o que eu quero que você entenda com esse texto, depois de todo esse estudo que eu passei? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Gente, eu tenho um defeito ou uma qualidade, vocês vão identificar. Eu gosto de explicar tudo certinho e acabo me enredando. Ou às vezes eu dou muita explicação e as pessoas não conseguem entender. Mas eu vou te dar uma palavra aqui, eu estudei um pouquinho de neuro. Quando alguém te dá muita informação e você não entende, é porque você ainda não está acostumado com tanta coisa. Olha o vídeo 2, 3 vezes.
que aí começa a formular o cérebro. Isso aí eu sei. Eu já tive pregações minhas que eu olhei e não entendi nada na hora que eu preguei. Depois eu repeti os vídeos e disse, cara, eu não estava, era pronto para receber tanto conteúdo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Então aqui já fala quando você está na alma e quando está no espírito. Juntas e medulas. E é capaz de discernir, opa, os pensamentos e intenções do coração. Por isso que quando a palavra de Deus, tá? O conhecimento correto, a leitura diária, quando ela está dentro de nós, ela é viva, ela é eficaz, ela é apta, porque ela traz o que? Discernimento para nós compreendermos e discernirmos os pensamentos e as intenções do coração. Então, se você não tem bom conhecimento, provavelmente o seu coração vai te fazer pecar. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Esse teu coração, esse meu, que às vezes não quer obedecer, e aí você pega e fala, não, essa pregação aí não, isso aí não tem, está errado, Jefferson. É esse coração duro, coração de pedra. Por quê, irmãos? Que mal tem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos dizer que alguém te falou assim, não tem mais que obedecer a lei. Tá, tudo bem. Mas em que mal tem em fazer? Eu só te pergunto o que mal tem. Porque lá em Deuteronômio tem uma lista de bênçãos. Serás bem-sucedido no campo, serás bem-sucedido na terra, na cidade. Não sei se está em Deuteronômio, acho que está. Está lá. E diz assim, e essas bênçãos correrão atrás de vocês. Você está sendo abençoado e elas vêm, ou você está correndo atrás delas? Porque a promessa é que as bênçãos correrão atrás de vocês. E diz assim, e vocês terão para dar e para emprestar. E ainda vai ficar no bolso. Não haverá escassez. Toma, eu não sou de pregar dinheiro, não sou de pregar promessa, mas aqui está a promessa agora. Concordância bíblica. E eu quero que você entenda outra coisa com esse texto. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela vivifica, traz vida para você. E ela é eficaz, acontece. As coisas vão melhorar, tá? Só que ela diz que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando você tem um bom conhecimento da palavra, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter um aumento de percepção de espiritualidade. E uma das coisas que você vai aprender a ver e discernir é o pensamento seu e o dos outros. E a intenção sua e a das outras pessoas. Então nós não podemos ver as coisas na carne. Nós temos que ver através da palavra. Então, deixa eu te contar uma coisa hoje. Às vezes nós não avançamos no reino, não avançamos na vida, não avançamos no casamento, não avançamos com os filhos, não avançamos nos negócios, não avançamos no trabalho, porque nós não temos o avanço, que é a palavra. E se temos, não entendemos. A Bíblia diz, ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, veio maligno e rouba da semente que foi semeada no seu coração. Sabe por que eu prego e fico tentando explicar tudinho para você entender? Por isso que eu repito. Se você acha que é chato, enjoado, tudo bem. Percepção é relativo, cada um tem a sua. Eu gosto, amo as escrituras, quero aprender mais. E eu espero muito que você tenha aprendido hoje, tá? Segunda-feira, vou estar aqui de novo. Nós vamos mudar agora os assuntos, tá? Agora eu vou ficar segunda e quarta, era todos os dias, tá? Hoje, irmãos, eu trabalhei até tarde, todo dia. Eu cheguei cansadão, sabe? Eu tô aqui moído de cansado. Eu me esforcei para estudar, irmãos. Eu me esforcei para trazer isso. Eu me esforcei para estar aqui pregando. E eu quero que você valorize isso. Como, Jefferson, você semear na tua vida. A semente é ver você transformado pela palavra. Ver você dando testemunho aqui. Cara, que palavra. Eu comecei a praticar e comecei a melhorar. Eu não quero que você me dê nada, eu só quero testemunho. Porque valorize o esforço. Você que vai escutar depois, valorize o esforço. Eu passo toda a semana estudando, irmãos. Às vezes eu deixo de ficar sentado, de aproveitar, sabe? E eu tenho me esforçado para trazer conhecimento. Por qual custo? O custo do meu descanso. E eu gasto também financeiramente para estudar. E eu não cobro, sabe? Então valorize isso. Se você não quer, tudo bem.
Mas eu estou te dizendo, valorize. Você não está recebendo algo, você viu. Eu falo com os textos, explico com os textos. Né? As pessoas usam muitos textos de Gálatas para dizer que não tem que cumprir lei, mas está distorcido, tá? Depois, quando eu tiver mais tempo, eu vou trazer um estudo sobre Gálatas e vocês vão ver que interessante, muito bom. Então é isso, essa é a nova aliança, você faz parte dela. Se você não quiser, você pode fazer, você tem direito a um reino, você tem direito às bênçãos, você tem direito a mudar a sua vida. Só que você precisa entregar esse coração para o Senhor. E entregar o coração é isso, Senhor, eu vou parar de fazer a minha vontade, eu vou fazer a tua vontade. Por isso que Deus falou, e eu porei as minhas leis na sua mente e no seu coração, e eles me obedecerão, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Mas é para Israel, então é só para Israel, então não é para nós. Então agora nós temos acesso a entrar nessa aliança. A Bíblia diz que nós fomos enxertados na aliança, não a aliança em nós. Então nós somos enxertados nessa aliança. Pegou? Então é isso. Valorizem se vocês puderem. Não estou cobrando nada de ninguém, tanto faz. Mas é difícil, irmãos, passar toda semana estudando e chegar no dia cansado aqui, né? Então observem como é que é a vida de um pregador, de um pastor, né? De um líder. É puxada a coisa. É puxada, assim, ó. Então é isso. Que eu possa ter sido uma bênção na vida de vocês. E a minha oração é, Jesus, é para que hoje o teu coração se converta verdadeiramente a Deus. Escute isso. E a minha oração é para que teu entendimento seja voltado ao Senhor e que o Espírito de Deus seja derramado sobre a sua vida nesse momento. Eu quero te dizer que, através da entrega, através da obediência, o Senhor atenderá às necessidades daqueles que têm clamado. Mas é necessário conversão, é necessário obediência. A cada dia, você vai crescendo mais em obediência, vai se purificando mais e vai sendo mais liberto. E assim as bênçãos do Senhor serão derramadas sobre ti. Essa é a minha oração. A minha oração é para que todo o plano do inimigo, para que você não obedeça, não entenda, seja caído por terra. A minha oração é para que as palavras que foram faladas contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, não prosperarão e caiam por terra hoje. A minha oração é para que você saiba que existe um Deus Todo-Poderoso e que este poder de Deus, esteja sobre você. E este poder é a palavra no seu coração. E essa palavra no coração te dará poder, te dará visão, te dará amplitude de reino, e você verá coisas além do que está à sua frente. Essa é a minha oração, para que Deus abra os seus olhos, os olhos da sua mente e do seu coração, como está em Efésios, e que o seu coração comece a amar as Escrituras, e que os seus olhos enxerguem além do que está à frente, que a sua percepção aumente, que você veja os planos do inimigo antes que aconteçam, para que eles sejam mal sucedidos. E a minha oração é para você que está escutando e vai escutar, seja bem sucedido, seja próspero, através dessa palavra que foi pregada hoje, e você receba a promessa que está lá em Deuteronômio, terá para dar, terá para emprestar, e serás bem sucedido na terra, serás bem sucedido na cidade, e aonde tu colocar a planta dos teus pés, tu será bem sucedido, porque obedecerás. Essa é a minha oração. E a minha oração é para que ninguém, nada, nem ninguém possa tirar a eternidade de Deus que está no seu coração, este reino. E que o governo de Deus esteja em você, sobre você, e manifeste através de você. E a minha oração é para que o que Deus falou para Abraão seja colocado em você. Escute. Tu serás uma bênção. E abençoareis que te abençoar, e amaldiçoareis que te amaldiçoar. Deixa eu te falar uma coisa. Não amaldiçoa as pessoas, não faça mal. Deixa que Deus faça o que ele tem que fazer. Só obedeça. A Bíblia diz que Deus era amigo de Abraão, por isso Deus protegia Abraão. Ninguém podia tocar nele. Só que a Bíblia diz que Abraão obedeceu os estatutos e os mandamentos de Deus e também os ensinou. Uau! E Abraão foi próspero, rico. Era tanta riqueza. A Bíblia diz que Abraão e Ló tinham gado ao ponto de que tiveram que se separar porque a terra não suportava, não dava alimento para tudo. Pega isso. Isaac nasceu rico, Jacó nasceu rico, e você está aí, perdendo de ficar rico. Ô, glória, essa é a minha oração para ti. Vai prosperar em Deus, na obediência às Escrituras. Glória a Jesus. Que Deus abençoe vocês.
Até segunda, mas no meio dessa semana eu posso trazer palavras, tá? Fica aí sempre às 10 da noite, fica ligadinho, tá? Mas a princípio nós vamos pregar segunda e quarta. Eu preciso começar a reformar algumas coisas na minha casa aqui, mexer e também estudar mais, tá? Valeu, irmãos, um abração.